Você sabia que a agulha que Jesus menciona em Mateus 19:24 não é uma agulha de costura? A maioria das pessoas acredita que Jesus estava falando de uma agulha de costura, quando ele menciona que era mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Conheça agora um pouco mais sobre essa passagem. Se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. No encontro de Jesus com um homem rico, após tê-lo orientado que para ser um servo fiel, ele deveria vender seus bens, dar aos pobres e segui-lo, Mateus 19:22, Jesus usa da figura de linguagem da comparação para oferecer mais uma lição aos seus discípulos. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19:24. 2. Alguém do nosso tempo que lê esse texto logo tem claramente em sua mente a figura de uma agulha de costura, aquela que tem um pequeno buraco onde a costureira precisa, com precisão, acertar a linha para poder fazer o serviço no tecido. Porém, agora nós iremos lhe mostrar o que muitos estudiosos nos revelam, possivelmente será um divisor de águas na sua vida. Pelo menos para mim foi. Ative o sininho das notificações, porque sempre temos vídeos curiosos sobre a Bíblia aqui no canal. Depois de Jesus nos ter falado sobre o jovem rico, um estudioso da lei, cumpre todos os parágrafos, não é desonesto, nem mentiroso, nem violento, nem adúltero, nos propõe hoje o texto que fala do perigo das riquezas. Vendo o homem, Jesus acha-o não longe do reino do céu, por isso faz-lhe um convite a vender tudo e distribuí-lo aos pobres. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Porém, o conceito que ele tinha de riqueza diverge do conceito do mestre. Para este, a lei é o varal da fraternidade, é resposta à aliança gratuita e generosa oferecida por Deus. É partilha, é comunhão. Assim, se os bens não forem entendidos como dons que devem ser partilhados com os pobres, não teremos direito a herdar o reino do céu. Veja que Jesus indica uma dificuldade real, uma necessidade de esforço penoso e não uma impossibilidade. Ao jovem, que já era fiel observante dos mandamentos, Jesus faz uma proposta radical: vender tudo, distribuir o dinheiro aos pobres e segui-lo. O jovem se retirou triste, porque era muito rico. Não teve coragem para desvencilhar-se de tudo, tornar-se discípulo e aderir ao compromisso de construir o reino. E Jesus adverte sobre o perigo que a riqueza pode significar para a liberdade e o desenvolvimento pleno da pessoa. O eclesiástico lembra que ela pode se tornar um forte obstáculo para a integridade. Eclesiastes 32, do 1 ao 11. Certamente, a palavra de Jesus: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Além de alertar para o risco que corre o rico em ordem à sua salvação, alude à dificuldade para seu engajamento mais pleno na construção do reino, que é vida para todos, no aqui e no agora de nossa existência. Os patriarcas da Igreja dos primeiros séculos pós-catacumba explicam que a razão da dificuldade tem a ver com minha relação com Deus, comigo mesmo, com os outros. O que entendem por rico e riqueza não é quantidade absoluta de bens, mas situação na sociedade. Quem tem 10% dos bodes da tribo de criadores primitivos é rico, não importa se dispõe de menos bens do que hoje vemos. Riqueza é condição material concreta adequada do poder, mas como o poder em si mesmo, ela em si não é má. O Senhor não condena nem os ricos, nem as riquezas, mas adverte os seus discípulos do perigo que correm se lhes entregarem o coração.
Em contrapartida, a atitude desprendida de Pedro e dos outros apóstolos é caminho certo para entrar no reino de Deus. O mundo novo, que o Filho de Deus nos revelou na sua morte e ressurreição, inaugurou a regeneração do universo, em que tudo é julgado por outros critérios. Mas ser rico é risco. Risco em nossa relação com Deus, exposta a duas variantes da mesma tentação: o ateísmo prático e a idolatria. A riqueza ameaça minha relação comigo. Os bens são nossos servos para nossa vida e vida plena, nossa e de todos ao nosso redor, para nossa realização como pessoas, também diante de Deus. No momento em que eles não mais nos servem, mas nós servimos a eles, começa o desvio. A riqueza me separa dos outros, afasta-me deles. Os bens deste mundo em si são bons, presentes carinhosos do Deus que quer que todos os seres humanos tenham vida e vida plena. Mas você deve estar se perguntando o que de fato então Jesus queria dizer, se não era a agulha de costura neste versículo ao qual ele se referia. Estando na Terra Santa, muitos detalhes presentes no Evangelho podem ser demonstrados, como, por exemplo, a famosa frase: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vendo-o assim, Jesus disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: mas então, quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 24 ao 27. Conforme os escritos originais escritos em grego, esse camelo é o animal camelo. Digo isso porque existe uma corda de grossa espessura, também chamada de camelo. O que Jesus se refere é ao animal camelo, porque os grandes portões da cidade eram fechados às 6 horas da tarde, e o único jeito das caravanas de camelos entrarem na cidade de Jerusalém após esse horário eram através do fundo de agulha. Só que para o camelo passar por essa portinhola, ele tinha que passar de joelhos e descarregado. Andar de joelhos não é difícil para um camelo, fazendo aí a simbologia de que para entrarmos no reino dos céus, devemos estar de joelhos, humildemente e sem carga, sem nossas riquezas materiais. Camelo vinha utilizada principalmente nos tempos de guerra, onde através desse buraco chamado de agulha podia-se fazer o transporte de armas e comida. Essas agulhas são muito presentes ainda hoje nas muralhas da cidade antiga de Jerusalém. Embora haja muitas discussões, a cidade era rodeada de muros, existia alguns portões principais, que eram grandes e por onde passavam até carroças inteiras, porém existia pequenas fendas, parecidas com janelas ou pequenos portais, em volta da cidade. Ficavam ou no alto do muro ou embaixo, e esses portais eram chamados de agulha. Quando tratava-se das agulhas da parte de baixo do muro, eles a usavam como atalhos para passar com pequenas mercadorias, considerando que era bem apertado. Jesus era sempre muito inteligente e objetivo, e nada que saía de sua boca era sem sentido. A agulha é, na verdade, uns pequenos portais da cidade, por onde um camelo não consegue passar sem ter que ajoelhar. Camelo não consegue caminhar de joelhos. Se chegou até aqui, escreve nos comentários a cidade de onde você é, para que possamos saber até onde está chegando esta mensagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.